Olá, benditos! O capítulo de hoje abrange os reinos do sul, em Judá, e o reino do norte, em Israel. Vamos relembrar suas histórias repletas de intrigas egoístas, carnificinas, decadência moral e constante rebelião contra a lei do Senhor. Lembrando que, em meio a todos os acontecimentos, os profetas do Senhor não se calavam a respeito do pecado do povo. Nas histórias de vida desses governantes, nós podemos aprender algumas lições práticas sobre a vontade e os caminhos de Deus, assim como sobre as consequências terríveis do pecado. Afinal, o povo de Israel da antiguidade não era muito diferente da sociedade de hoje. Começando pelo reino do sul, de Judá, Azarias, também chamado de Uzias, com apenas 16 anos, iniciou o seu longo reinado de 52 anos em Jerusalém. Seu reinado se deu durante o ministério do profeta Zacarias. Ele começou muito bem, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Mas depois que se tornou poderoso, seu coração se exaltou e o Senhor o feriu, de modo que ele ficou leproso até o dia da sua morte, morando numa casa separada, enquanto seu filho Jotão governava o reino como corregente. Após sua morte, Jotão então assumiu o trono. Uzias teve um excelente começo, mas um fim trágico, o que serve de advertência para nos mantermos vigilantes e orarmos pedindo ao Senhor que nos ajude a terminar bem. Um bom começo não é garantia alguma de um final feliz. Que o temor do Senhor guarde o nosso coração. Agora nos reportamos para o reino do norte de Israel, onde vamos ver as histórias de 5 de seus reis. Você já deve ter percebido que desde a divisão do reino por Jeroboão I, após a morte de Salomão até agora, nenhum só rei do norte de Israel fez o que era bom diante do Senhor. E esta parte do capítulo antecipa a derrubada final e a extinção desse reino. Continuando a história, com a morte de Jeroboão II, o último grande rei do reino do norte de Israel, Zacarias, seu filho, reinou 6 meses em Samaria, lembrando que não é o Zacarias profeta, tá? Seu reinado foi curto e perverso. Ele não tinha a aptidão política do seu pai e se tornou rei porque pertencia à família real. Mas escolheu, como todos os outros antes dele, imitar os pecados do primeiro rei do norte, Jeroboão I. Zacarias pertencia à 4ª geração do rei Jeú e, portanto, era o último daquela dinastia, conforme a promessa que o Senhor havia feito ao próprio Jeú. Salum conspirou contra ele, o feriu e o matou na frente do povo. Com certeza, Zacarias era tão desprezado por seu próprio povo que Salum foi capaz de fazer isso em público e ainda tornar-se rei. E este foi o fim da dinastia de Jeú, que começou com muito potencial, mas terminou de forma inexpressiva. Sabemos pouco sobre Salum, o novo rei. Ele reinou apenas 1 mês em Israel, porque também foi vítima da conspiração de Menahem, que o matou e reinou em seu lugar. Menahem reinou 10 anos no norte de Israel, mas começou seu reinado com ações contra os habitantes de Tirza, sem paralelo na brutalidade de qualquer israelita. Ele devastou a cidade e rasgou o ventre de todas as mulheres grávidas. Aqui nós percebemos a grande influência que as nações pagãs exerciam sobre ele. O reinado de Menahem foi típico dos reis de Israel, mau, controlador e idólatra. Quando o rei Pul, ou Tiglat-Pileser, rei da Assíria, invadiu seu reino, Menahem comprou o apoio do rei assírio com cerca de 34 toneladas de prata, que ele cobrou como imposto dos cidadãos ricos de todo o seu reino. Ele adotou uma política de transigência e de conciliação, e assim os assírios foram embora. Menahem morreu de causas naturais e seu filho Pecaías reinou em seu lugar por 2 anos. Para variar, ele também fez o que era mal aos olhos do Senhor. Peca, seu comandante, conspirou contra ele e, ajudado por Argobe e Arié e com o apoio de 50 homens de Gileade, Peca matou Pecaías e reinou em seu lugar. Graças à proteção do seu exército, Peca foi capaz de reinar por 20 anos, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor.
Durante o seu reinado, o rei da Assíria, Tiglat-Pileser, voltou a invadir o reino do norte com seu exército. Tomaram não apenas várias cidades importantes, mas também grandes extensões de território. E muitos israelitas foram levados para a Assíria. Com a perda da Galileia, de Gileade, com a presença das tropas assírias ao longo da fronteira ocidental de Israel, parecia evidente que a política anti-assíria de Peca levou Israel ao ponto da extinção. A bênção de Deus, obviamente, não estava com Peca. Seu reinado terminou com um ataque de Oséias, que conspirou contra ele e o matou, demonstrando a grande instabilidade no Reino do Norte. Como você percebeu, o que vemos aqui é um grupo de homens reinando em uma rápida sucessão, um assassino substituindo o outro no trono, enquanto a nação cambaleava à beira da anarquia. Nesse ponto, a narrativa bíblica volta para o Reino do Sul, Judá, para o reinado de Jotão, filho de Uzias, que havia morrido de lepra. Jotão fez o que era certo aos olhos do Senhor, em um forte contraste com o mal feito pelos reis do norte de Israel, mencionados anteriormente. Jotão reinou 16 anos em Judá. O padrão que é visto em ambos os reinos, no norte de Israel e no sul, em Judá, é do filho que reina seguindo o modelo de seu pai. Esse é um princípio que nos mostra a grande influência que um pai exerce sobre um filho. Naqueles dias, Rezim, rei da Síria, e Peca, rei do norte de Israel, que na ocasião ainda era vivo, começaram a mostrar sinais de invasão contra o reino de Judá. E sob a inspiração do Espírito Santo, o escritor de 2 Reis nos diz que era a mão do Senhor que estava enviando esses governantes estrangeiros para ameaçar a paz no reino de Judá. Este era um princípio. Se Judá e seus reis respondessem a essa pressão da maneira certa, Deus saberia. Se eles endurecessem seus corações e rejeitassem a correção de Deus, ele conheceria também. E o capítulo termina dizendo que o rei Jotão morreu e seu filho Acás assumiu o trono em seu lugar. No seu reinado, Acás se viu cercado por todos os lados e pediu ajuda ao rei da Assíria, o que não foi um bom negócio. Mas esse é um assunto para o nosso próximo encontro aqui no canal Bendito e eu conto com você. Até amanhã.